Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao mini curso 3, cuja temática é pagamento por serviços ambientais. Eu sou a Natália Jodas e junto com a professora Melissa Limelo estaremos aqui conversando com vocês um pouco sobre o PSA, esse instrumento econômico presente na nossa política ambiental brasileira. O objetivo dessa minha primeira fala, dessa parte 2 do curso, contextualizar um pouco o PSA aqui no nosso território nacional e também abordar alguns aspectos referentes à Lei Federal 14.119 de 2021, que veio a ser publicada esse ano e a estabelecer a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Conforme vocês podem visualizar nesse mapa que se encontra aqui nesse slide, até 2019, dentro da plataforma Matriz Brasileira de Serviços Ecossistêmicos, nós temos um pouco mais de 300 projetos de PSA existentes convivendo aqui no nosso território. Cada uma dessas bolinhas, elas sinalizam projetos, né? Elas são dotadas de cores diferentes porque significam modalidades diferentes de PSA. Então, retomando brevemente até o que foi mencionado pela professora Melissa na sua primeira aula, as bolinhas azuis, elas significam os projetos de PSA que visam proteger mananciais ou mesmo bacias hidrográficas, são chamados PSAs hídricos. As bolinhas verdes, elas significam os PSAs vinculados à captura e neutralização de carbono. As bolinhas bege ou amarelas, como vocês podem visualizar também no mapa, elas significam os PSAs atrelados à salvaguarda da biodiversidade brasileira, e as bolinhas brancas são os PSAs voltados à proteção de múltiplos serviços ecossistêmicos. Então, a gente poderia falar de projetos de PSA que visam, por exemplo, neutralizar carbono e ao mesmo tempo também proteger a biodiversidade. Por isso, PSAs múltiplos, uma cesta de proteção de serviços ecossistêmicos. Embora a gente tenha, desde o início dos anos 2000, uma série de projetos de PSA se espalhando e se desenvolvendo aqui no nosso território, até 2021, ou seja, até o presente ano, nós não contávamos ainda com um marco regulatório federal que pudesse trazer mais diretrizes, objetivos e delineamentos para esses projetos. Então, o que estava regendo, o que está regendo, na verdade, esses projetos até o momento são leis municipais, leis estaduais ou mesmo os próprios convênios, contratos e termos de compromissos que são firmados diretamente entre os coordenadores desses projetos com os atores sociais envolvidos. Por conta até da inexistência desse marco regulatório federal, essas experiências que foram sendo desenvolvidas aí nas últimas quase 2 décadas, elas são bastante heterogêneas, ou seja, bastante distintas uma das outras. De modo que a gente não pode dizer que um projeto de PSA hídrico desenvolvido numa determinada região brasileira, ele seja semelhante ou muito parecido com outro PSA da mesma tipologia, ou seja, com outro PSA hídrico. Porque muitas dessas experiências, elas foram se estruturando de modo bastante diversificado, com fontes de financiamento diferentes, com arranjos de coordenação diferentes e assim sucessivamente. Então, a gente tem experiências bastante diversificadas aqui no nosso território. Aqui, esse gráfico, ele traz apenas a porcentagem de modalidades de PSA aqui no Brasil. A gente vê que o PSA hídrico é o que tem a maior parcela de modalidade, que é de 40% até 2019, seguido pelo PSA múltiplo, aí com uma parcela de 21%. Também no mesmo gráfico mostrado no slide anterior, a gente tem naquelas bolinhas ali distribuídas o PSA carbono, que corresponde a 14%, bem como o PSA biodiversidade, que aí ele tem uma taxa de 5%, um pouco menor. O RED e o MDL são outras tipologias de PSA que também eram mapeadas por aquela matriz. O RED é uma espécie de PSA que nada mais é do que um projeto denominado Redução de Emissões
proveniente de desmatamento e degradação florestal, mas que tem uma moldura própria, tendo em vista que ele está vinculado ao cenário internacional de mudanças climáticas, assim como o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, vinculado aí ao protocolo de Kyoto, também no âmbito do contexto de mudanças climáticas. Então são projetos que têm uma moldura, uma estruturação própria, que não corresponde tanto a esses projetos de PSA que estamos falando aqui, desses arranjos diversificados que foram se espalhando aqui no nosso território. Esse outro gráfico permite a gente vislumbrar que a região sudeste é a que mais tem projetos de PSA no Brasil até 2019, com 52%, seguido aí pela região sul com 19%, correto? Da mesma forma, os arranjos de PSA, ou seja, a estruturação desses projetos, ela prevalece uma estruturação denominada como mista aqui. O que significa isso? Que quase 70% dessas iniciativas ela tem tanto entidades ou instituições do poder público convivendo e coordenando com parceiros e instituições da iniciativa privada, como organizações não governamentais ou mesmo empresas, certo? Então a gente tem um arranjo que é considerado misto, porque ele é múltiplo, ele conta com instituições diversificadas no andamento desses projetos. E aí a gente vê que projetos que são isoladamente, exclusivamente desenvolvidos pelo poder público ou tão somente pela iniciativa privada, a gente tem números menores, como 25% e 6%, respectivamente, iniciativa privada e poder público.